Gente, aqui é Eric e dando continuidade ao assunto de antidepressivos, eu vou falar um pouco sobre inibidores da monoamino oxidase. Então, a maioria dos inibidores da monoamino oxidase, que são IMAOs, é usada primariamente para tratar a depressão grave, mas também no tratamento de fobias e transtornos de ansiedades. E assim como os ADTs, que são os antidepressivos tricíclicos, eles são antidepressivos de primeira geração e seu efeito terapêutico ele baseia-se na inibição da ação da monoaminoxidase, que é o MAO. São enzimas responsáveis pela metabolização de monoaminas na fenda sináptica. A sua toxicidade ela seria a partir dos inibidores do MAOs, que ocorre com uma superdosagem ou devido a interações com outros fármacos ou com determinados alimentos. Elas também interagem com alimentos que possuam tiramina, pois libera noropirefina, que aumenta assim a concentração no corpo e no cérebro dessas substâncias, condicionando maior excitação dos neurônios que possuem receptores para esses mediadores. Também é importante frisar que existem dois subtipos principais da MAO, que são a monoamino-oxidase, que é a MAO-A, que é envolvida na metabolização de serotonina e da noradrenalina, e também a MAO-B, que metaboliza a dopamina. Nesse quadro, vamos ter alguns medicamentos e alimentos que interagem com os inibidores da MAO, onde vocês podem paralisar aqui o vídeo e podem observar de uma maneira mais clara. Aqui vamos ter também os tipos de inibidores da MAO, que em primeira geração nós vamos ter a isocarboxazida, a fenelzina e a tranilciprona, onde também temos uma geração mais recente de baixa toxicidade, onde é a selegilina e a rasagilina, que também é utilizado no tratamento de Parkinson, e a moclobemida, que é um antidepressivo muito menos tóxico, que está disponível em vários países. São também fármacos que promovem efeitos farmacológicos, porém em superdosagem pode levar a um quadro de intoxicação. Na estrutura química, vamos ter que elas realizam uma boa absorção através das membranas biológicas e também tem uma maior facilidade de atravessar a barreira hematoencefálica, pois elas são lipossolúveis. Também quero frisar que os inibidores da MAO, elas inativam a MAO, que é uma enzima responsável pela degradação de catecolaminas nos neurônios do sistema nervoso central. E sua toxicidade ela advém na liberação de reservatórios neurais excessivos de aminas vasoativas, da inibição do metabolismo de catecolaminas ou da absorção de grandes quantidades de tiramina alimentar, que por sua vez libera catecolaminas nos neurônios. E também vale frisar que apresenta um anel aromático e um grupo com nitrogênio. E aqui está a estrutura química de alguns medicamentos que interagem com os inibidores da MAO. Nos dados epidemiológicos, vamos ver que as pessoas elas estão envolvidas em diversas intoxicações com antidepressivos,
porque a gente vê hoje em dia que as pessoas estão sem falta de uma orientação médica ou estão se automedicando. É tanto que vamos ver no outro ponto que estão envolvidos em caso de suicídio, porque eles pegam os antidepressivos e adquirem e fazem com que um hábito onde aplicam-se a superdosagem a ponto de suicidar. E evidenciou-se a ausência de dados quantitativos sobre o uso desse fármaco na literatura. Como forma de exposição, nós vamos ver que é mediante uma ingestão por via oral, por comprimidos, né? Onde há uma facilidade maior de obter e de ingerir. Os sintomas, nós vamos ver que eles iniciam de 6 a 24 horas após uma superdosagem, que ocorrem rapidamente com a ingestão de alimentos. Também os seus efeitos tóxicos são por vários dias, em virtude da inibição irreversível, não tem como reverter. A hiperatividade adrenérgica e também da atividade excessiva de serotonina e a hipertensão grave. São sintomas que vão ocorrer após a ingestão dos fármacos. Também vamos ter casos como hipotensão ortostática, também a hipertermia, arritmias e também convulsões. Os diagnósticos eles são dados em eletrólitos, glicose, ureia, creatina, quinase, troponina, ECG de 12 derivações e monitoramento de ECG. Também tem um diagnóstico clínico, considerando o histórico do uso dos inibidores da MAO, com interação de alimento e síndrome serotoninérgica. E também a maioria dos agentes, eles não é identificado pela urina. Os tratamentos que devemos ter é de manter a via aérea aberta e fornecer ventilação quando necessário, administrar oxigênio suplementar, um oxigênio a mais, monitorar continuamente a temperatura, vai virar um hábito, os outros sinais vitais e o ECG por um tempo mínimo de 6 horas em pacientes assintomáticos. Já os sintomáticos é necessário internar e monitorar por um contínuo por 24 horas, porque nos dá uma visibilidade a mais para o tratamento. E também devemos tratar a hipertensão, coma, convulsão, hipertermia, caso ocorra. Também temos os fármacos específicos para um tratamento, né, que são os bloqueadores alfa-adrenérgicos, e também tem os anti-hipertensivos, que é o nitroprussida e o fentolamida. Para nos prevenir, né, de qualquer intoxicação por medicamentos, é necessário não usar medicamentos inibidores monoaminoxidases sem orientação médica, ingerir de forma correta, seguindo a orientação médica, não utilizar bebidas alcoólicas junto ao medicamento e não utilizar alimentos com tiramina junto aos inibidores de MAOs. São prevenções que devemos ter para que não venhamos ser intoxicados por esses medicamentos. Boa tarde, meu nome é Manuele e hoje vou falar sobre a toxicologia dos medicamentos. O ênfase, os fármacos anti-inflamatórios não esteroides, os AINES. Os fármacos anti-inflamatórios não esteroides são um grupo de agentes
que são amplamente utilizados para o controle da dor e da inflamação. Ele tem como mecanismo de ação a fisiologia do corpo, que é a inibição da cicloogenase 1 e 2, atuando no ácido araquidônico. Porém, existe a sua superdosagem desse fármaco. Ela costuma causar desconforto, só que geralmente os maiores desconfortos eles estão relacionados aos gastos intestinais, ou seja, irritação gastrointestinais, dano na mucosa gástrica. Uma vez que esses fármacos eles vão inibir a produção de prostaglandinas e prostaciclínicas, e entre outros, esta prostaglandina ela apresenta uma importância fisiológica, porque a COX-1 ela apresenta a fisiologia que existe a toxicidade de alguns fármacos como que podem ser relacionados, como oxipernilbutazona, fenilbutazona, ácido mefâmico, piroxicam e o celoxib, que é o seletivo apenas para COX-2. Tipos. Podem-se encontrar vários tipos de fármacos diários, considerando a questão da dose máxima em miligramas, a questão de tempo em meia-vida e alguns efeitos que eles podem causar. Por exemplo, o ácido mefâmico. A sua dose de 1000 miligramas ela tem uma meia-vida mais curta, apenas de 2 horas, podendo causar convulsões, contrações. Temos aqui também o brofenaco de sódio, que também apresenta uma vida curta e pode causar lesões hepáticas. Temos também o caprofeno, que também tem uma meia-vida curta. Já quando a gente vai ver o dispronizal, ele tem uma meia-vida mais longa, né? Ele é um fármaco que está disponível com mais tempo no corpo, ou seja, ele vai demorar para ser eliminado. Temos também o etanolaco, que ele é mais seletivo para COX-2 e ele também tem uma meia-vida alta. Podemos encontrar aqui também alguns fármacos como o cetrolaco, que está disponível tanto em via oral como em via intravenosa. Ou seja, por intravenosa, a biodisponibilidade deste fármaco ela vai aumentar. Então, quando ela aumenta, ela pode causar um alto risco de insuficiência renal. Dando continuidade, né, na tabela. Temos também aqui a indometacina, que apresenta um intervalo de tempo de meia-vida menor para maior de 3 a 11. Podemos encontrar também fármacos que possuem uma meia-vida muito, muito longa, como o fenilbutazona, que tem uma meia-vida de 50 a 100 horas. Por isso que no início eu falei que a intoxicação por fenilbutazona ela causa mais danos aos pacientes. Temos também como fármaco piroxicam, que tem um tempo de vida meio alto. Então, existe essa associação, né? Por quê? Porque quanto maior o tempo de meia-vida,
maior será o tempo que o fármaco necessitará para ser eliminado. Portanto, a intoxicação ela será mais intensa, né? Existe também aqui nesta tabela fármacos como os inibidores da COX-2 e podem causar danos ao sistema cardiovascular. E eles são muito vistos em casos de toxicidade cardiovascular, em virtude de inibir apenas a COX-2. Muitos desses fármacos, como os rofacoxibes, eles foram tirados do mercado justamente por a questão dessa toxicidade cardiovascular, né? Por prejudicar o sistema cardiovascular. Estrutura química. Os AINES, eles produzem seus efeitos farmacológicos, como eu falei no início. Eles são inibidores de ciclooxigenase, COX-1 e COX-2. E eles estão envolvidos no processo inflamatório. A difusão do sistema nervoso central, hemodinâmico, pulmonar e hepática, tudo ocorre com o uso desses agentes. Ou seja, esses agentes eles podem causar danos adversos ao corpo. E a mais nova geração de AINES. Como eu falei, os coxibes, que são inibidores de COX-2, eles não vão inibir de forma terapêutica COX-1. E essa inibição de COX-2 pode causar à vida do paciente risco, principalmente se o paciente já tiver algum problema cardiovascular. Então, tudo vai depender de como vai se encontrar o organismo do paciente. Outro fato importante, a COX-1, ela está impedindo a proteção da mucosa gástrica, né? Então, a probabilidade de ocorrência de hemorragia é menor com o uso desses fármacos, que são os AINES convencionais. Por exemplo, o ácido acetil salicílico, ele é seletivo para COX-1, ou seja, essa COX-2 ela foi pensada para diminuir os danos que as COX-1 causavam em questão de hemorragia. Porém, foram descobertos que eles causavam efeitos cardiovasculares. Com essa inibição, a diminuição da produção do PGE2 com a administração do ácido acetil salicílico, ou seja, ele vai inibir a produção de prostaglandina, causando danos ao TGI. Com esta prostaglandina, ela vai apresentar uma importância fisiológica, para a mucosa gastrointestinal. Ou seja, geralmente a estrutura química que causa efeitos farmacológicos podem causar toxicidades, como no caso do ácido acetil salicílico. E o mecanismo dele qual é, do ácido acetil salicílico? Ele vai diminuindo a produção de prostaglandina. Só que quando vai diminuindo a produção de prostaglandina, pode causar danos ao trato gastrointestinal. Já que analisando essa molécula que eu coloquei de celoxib, podemos encontrar um fármaco que causa danos ao sistema cardiovascular. E a estrutura química dele é formada por anel aromático, dupla ligação, grupos funcionais de metila, e também podemos encontrar uma estrutura relacionada ao ácido araquidônico, que vai atuar no ácido araquidônico, que pode se encontrar também essas sulfas do enxofre ligado aos oxigênios, que essas são as características dos anti-inflamatórios não esteroides, os AINES.
metabólicos têm a produção de substância tóxica, ou seja, às vezes os agentes vão encontrar substâncias que, em virtude do seu metabolismo, né, vão produzir substância tóxica, como por exemplo o paracetamol, que ele produz as substâncias no PQI, mas ele reage com substâncias glutationa, eletrofílica, o agrupamento de triol, ou seja, a gente vê aqui nessa molécula que eles são compostos, né? Que esses compostos estão ligados ao N-acetil. Ele vai fazer uma ligação covalente, né? E essa ligação covalente ela vai se ligar à proteína do fígado. E a gente já sabe lá da química que essas ligações covalentes elas vão ser fortes. Então, se elas vão ser fortes e vão se ligar às proteínas do fígado, então ela vai causar dano ao fígado. Por quê? Porque essas ligações, a gente já sabe que elas são meio que irreversíveis. Então, para essa substância ser excretada, ela vai ter que passar pelo metabolismo, vai ter que passar pelo metabolismo novamente, pelas reações, para eliminar essa substância que é tóxica. Então, se o paciente utilizar uma dose muito alta de paracetamol, ele pode causar uma grande toxicidade hepática. Já aqui nesta outra molécula, a gente vê o mecanismo mostrando a citotoxicidade, ou seja, a toxicidade do paracetamol, né? As células que ficam ligadas ao fígado. Por exemplo, na PQI, ela promove a citotoxicidade por meio do radical hidroxila, ou seja, é todo esse mecanismo do NAPQI que vai causar essa toxicidade para as células, envolvendo os oxigênios e os ânions. Sobre a epidemiologia, ela apresenta elevados índices de AIDS no Brasil e no mundo. Por quê? Porque a maioria dos AIDS, eles são mitos, né? E estes medicamentos, eles não precisam de prescrições médicas. Então, o alto índice de automedicação é elevado e também o alto índice de toxicidade é elevado. Por quê? Porque em virtude dos AINES seletivos da COX-2, que causam intoxicação cardiovascular. E em virtude disso, foram tirados, né, em virtude dos coxíbeis, foram tirados vários medicamentos do mercado, né? E a frequência dos casos de intoxicações mais predominantes, segundo Faria, é o sexo feminino. Nesta outra tabela, a gente vê os estudos também de Farias, né? Que tem como paracetamol o principal agente das intoxicações e tendo também como agente tóxico o NAPQI. O paracetamol é um dos mais frequentes de intoxicações. Então, temos também o ibuprofeno, o dipirona, o diclofenac, a nimesulida, o AS. Forma de exposição, ou seja, o paciente ele pode ser exposto a esses agentes por um meio de ingestão por via oral, comprimidos, e também ele pode ser administrado por via parenteral, que aí tem, por exemplo, o diclofenac, né, que é mais conhecido como Voltaren.
Sinais e sintomas da intoxicação. Quais são esses sinais e sintomas da intoxicação? Os agentes poderão ocorrer convulsão, coma, insuficiência renal. Também foram observadas a disfusão hepática, a hipertropinemia e a acidose metabólica. Por que essa hipertropinemia? Por conta da questão de ser seletiva para COX-1. A superdosagem por gliflunizol induz semelhante à da intoxicação por salicilatos, ou seja, o ácido acetil salicílico. Todos são esses salicilatos. O uso crônico de brofenaco por mais de 10 dias levou a hepatotoxicidade fatal, ou seja, muitos AINES hepatotóxicos que vão causar danos para o trato gastrointestinal. E o uso da fenilbutazona tem sido a associação à granulocitose e entre outras para a sanguínea. Diagnóstico. Como vai ser realizado esse diagnóstico? Ele pode ser por diagnóstico clínico da intoxicação, como também o diagnóstico laboratorial. Como é esse diagnóstico clínico? O diagnóstico clínico ele vai se basear nas características do paciente, como sinais e sintomas. Por exemplo, o diagnóstico ele vai basear na índice de ingestão dos AINES e vai ser feita toda aquela questão da amnese para identificar se o paciente tomou uma dose alta. Por quê? Porque temos, por exemplo, o paracetamol. Ele tem uma dose máxima. Qual é a dose máxima do paracetamol? É 4.000 miligramas por dia. E muitas vezes, esses diagnósticos clínicos por sinais e sintomas do paciente é importante também para o histórico de uso de medicamento para ser identificado. Mas também é muito importante o diagnóstico laboratorial, em que seus níveis específicos não se encontram normalmente disponíveis e não contribuem para o tratamento clínico, mas existem análises laboratoriais úteis, por exemplo, o hemograma, que possui uma identificação de células sanguíneas. Tratamento. Chegou um paciente intoxicado por AINES no hospital. Então, vamos ter que manter a via aérea aberta, né? Por quê? Porque geralmente essas intoxicações elas vão interferir na taxa respiratória. Fornecer ventilação, administrar oxigênio, tratar a convulsão, o coma. Já no antiácidos, eles podem causar desconforto no trato gastrointestinal. Como eu falei, os AINES, eles causam muito danos nos tratos gastrointestinais. Nos antídotos, no carvão ativo, ele vai interferir na distribuição. Por meio dessa distribuição é que o fármaco vai causar efeito farmacológico e, consequentemente, quando ele causa o efeito farmacológico, ele vai causar o efeito toxicológico, ou seja, se a pessoa tomar muita quantidade de AINES. Os antagonistas também podem ser utilizados como paracetamol.
Prevenção é o uso racional de medicamentos, principalmente por serem os medicamentos que mais inibem, né? Na maioria das vezes eles inibem a maioria. Análise de interações medicamentosas, acompanhamentos farmacoterapêuticos, verificantes da prescrição, se o paciente apresenta dano hepático ou dano renal. Essa amnese ela é muito importante para se ver o paciente, se ele apresenta problemas crônicos, e todos esses problemas eles vão interferir na terapêutica e podem facilitar a intensificação e o processo da intoxicação.